O amor proibido, o príncipe do fogo e a princesa da água. Era uma vez, em um reino distante, onde os elementos governavam o mundo, um príncipe do fogo chamado Alexander e uma princesa da água chamada Isabela. Suas vidas eram separadas por um abismo profundo, mas um dia, por uma reviravolta do destino, seus olhares se encontraram em uma festa real. Ao se verem, uma faísca surgiu entre eles, uma chama ardente que queimava dentro de seus corações. Alexander, com seu cabelo cor de fogo e olhos tão intensos quanto as chamas, ficou fascinado pela beleza serena de Isabela, cujos cabelos ondulavam como as águas calmas de um lago. Apesar de pertencerem a reinos opostos, o amor entre Alexander e Isabela cresceu como uma reação química imparável. Eles se encontravam secretamente, nos recantos mais escondidos do castelo, onde o fogo e a água podiam se misturar sem causar destruição. Entretanto, o destino estava contra eles. Os pais de Alexander, temendo a incompatibilidade dos elementos, e os pais de Isabela, receosos das chamas que poderiam consumir tudo, desaprovaram veementemente o amor proibido. Em suas tentativas de manter o amor vivo, Alexander e Isabela buscaram a ajuda de sábios alquimistas, que tentaram encontrar uma solução para a aparente impossibilidade de uma união entre fogo e água. Experimentaram inúmeras poções e encantamentos, mas nenhum deles foi capaz de superar a natureza intrínseca dos elementos. A cada encontro, a paixão entre Alexander e Isabela crescia mais, como uma mistura efervescente de emoções. O príncipe do fogo abraçava a princesa da água com todo o calor de seu coração, enquanto ela o acalmava com sua presença refrescante. A notícia do romance clandestino se espalhou como fogo em um campo seco, alcançando os ouvidos dos reinos vizinhos. Uma reunião foi convocada para decidir o destino do casal real. A multidão, dividida entre aqueles que apoiavam o amor proibido e aqueles que temiam as consequências, esperava ansiosamente pelo veredicto. Os reis, representantes dos elementos, olharam uns para os outros, pesando as decisões em seus corações. Mas, infelizmente, decidiram que o amor entre Alexander e Isabela era uma ameaça aos equilíbrios naturais e deveria ser interrompido. Desesperados, os amantes tentaram argumentar, mas suas palavras eram como chamas apagadas pela água fria da decisão dos reis. O príncipe do fogo e a princesa da água foram separados, suas almas entrelaçadas, mas seus corpos agora distantes. A partir desse dia, Alexander e Isabela viveram vidas separadas, ambos afogados em tristeza. O fogo do príncipe queimava menos intensamente, e as águas da princesa choravam constantemente pela falta de calor. As estações mudaram, mas o amor entre eles permaneceu imutável. No entanto, a química do coração humano é complexa e imprevisível. Apesar de suas vidas terem tomado rumos diferentes, a energia do amor persistia. Um dia, anos depois, quando o príncipe do fogo já era uma chama enfraquecida e a princesa da água uma fonte de lágrimas secas, eles se encontraram novamente, desta vez no reino etéreo além dos elementos. Nesse reencontro, Alexander e Isabela descobriram que, mesmo separados pela vida e pela morte, o amor entre eles era eterno. Seus corações se uniram em uma reação final, uma fusão de fogo e água que transcendia as barreiras dos reinos. Em sua união final, eles criaram um espetáculo de luz e calor, uma alquimia celestial que iluminou o céu noturno. O reencontro celestial de Alexander e Isabela ecoou como um sussurro nos corações daqueles que, durante anos, haviam testemunhado a triste saga dos amantes proibidos. Nas aldeias e cidades dos reinos, a notícia de sua reunião transcendental se espalhou como uma brisa suave,
tocando cada alma com uma mistura de esperança e nostalgia. Os pais, antes resolutos em sua decisão de separar os jovens apaixonados, agora carregavam o peso de seus próprios arrependimentos. A chama enfraquecida de Alexander e as lágrimas secas de Isabela haviam deixado uma marca indelével em seus corações. Ao saberem do encontro além dos elementos, uma melancolia profunda os envolveu, misturando-se com o respeito tardio pela força inquebrantável do amor. Os amigos que tinham testemunhado a separação do príncipe do fogo e da princesa da água ficaram em silêncio, reflexivos diante da notícia transcendental. Lembravam-se das lágrimas derramadas e das palavras não ditas, compreendendo agora que o amor, por vezes, exige sacrifícios que vão além da compreensão humana. No meio dessa explosão no céu, surge uma fada verde. A fada verde, com suas asas cintilantes e vestes que pareciam feitas de folhas frescas, apareceu no cenário celestial como uma testemunha imparcial do amor eterno de Alexander e Isabela. Ela reconheceu a beleza singular dessa conexão e a dor que havia sido infligida durante suas vidas. Em um gesto de compaixão, a fada verde estendeu suas mãos e, com um suave movimento, trouxe à tona lembranças vivas dos momentos compartilhados pelos amantes. Imagens de encontros furtivos nos cantos escondidos do castelo, risos silenciosos e olhares trocados foram projetados no éter, como se o próprio reino celestial estivesse contando a história. A notícia da aparição da fada verde espalhou-se pelos reinos terrestres, provocando uma nova onda de emoções. A notícia dessa última e emocionante transformação alcançou os reinos terrestres, tocando até mesmo os corações mais duros. A tristeza e a dor que antes envolviam a história de Alexander e Isabela foram substituídas por um entendimento profundo da natureza do amor verdadeiro. No reino etéreo, onde a chama enfraquecida do príncipe do fogo e as lágrimas secas da princesa da água se encontraram, uma presença mágica e luminosa começou a emergir. Era a Fada Verde, uma entidade benevolente que representava a harmonia entre os elementos, uma força que buscava equilibrar as energias do universo. A Fada Verde, com sua sabedoria ancestral, dirigiu-se aos pais de Alexander e Isabela, bem como aos amigos e súditos que haviam compartilhado suas vidas. Ela sussurrou palavras de conforto, incentivando a compreensão e a aceitação. As lágrimas dos arrependimentos transformaram-se em gotas de orvalho, simbolizando um novo começo. Os pais, antes inflexíveis em suas decisões, sentiram uma onda de perdão fluindo através de seus corações. Perceberam que o amor entre Alexander e Isabela era mais do que uma simples reação química, era uma força que transcendia as leis dos elementos. Com a bênção da Fada Verde, os reinos começaram a curar suas feridas. As lágrimas secas de Isabela tornaram-se fontes renovadas de vida, alimentando riachos e rios que fluíam por todo o reino. A chama enfraquecida de Alexander, agora revigorada pela energia verde da fada, brilhava com intensidade renovada. O reencontro celestial, guiado pela Fada Verde, tornou-se uma celebração de amor e reconciliação. Nas noites estreladas, as luzes verdes dançavam nos céus, contando a história da princesa da água e do príncipe do fogo que, mesmo além da vida, encontraram a redenção em um reino etéreo onde o verde da esperança prevalecia sobre todas as diferenças. E assim, a história do príncipe do fogo e da princesa da água se tornou uma lenda, ensinando às gerações futuras que o amor, mesmo quando desafiando as leis naturais, é capaz de transcender a vida e a morte, transformando-se em uma eternidade de chamas ardentes e águas serenas que fluem além do tempo. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs this shore, hold me close.
sway me more.